Então, bom dia a todos. É com muita satisfação que inicio mais uma aula aqui da disciplina de Algoritmos e Programação Computacional. Então, a aula de hoje, nós vamos dar continuidade a um assunto que a gente já inicializou na semana passada, que é sobre operações condicionais. Então, isso aqui eu já falei e vou repetir outras vezes para ter um conhecimento, para dizer que tem um conhecimento básico de programação. Que sabe programar, tem que saber, tem que entender duas coisas básicas. Tem que ter um conhecimento sobre controle de fluxo. E, mais especificamente, dentro de controle de fluxo, tem que saber sobre operações condicionais, isso que a gente está trabalhando na semana passada e hoje também, e tem que ter um conhecimento sobre operações de repetição. Aí seja um assunto para a próxima aula. Aí dentro aí dessa grande área, que é de operações condicionais, que o objetivo principal é escolher uma alternativa em detrimento, é escolher uma opção em detrimento a um conjunto de alternativas, a gente tem que saber quatro temas básicos. Os dois principais, nós já vimos na aula passada, que são os operadores condicionais, que é o cerne das operações de condição, e os operadores de comparação, que é o que a gente utiliza para fazer as condições. Então, na aula de hoje, o foco vai ser nos operadores lógicos. É muito útil para a gente combinar mais de uma condição em um mesmo condicional, e também a gente vai ter a oportunidade de ver sobre as operações condicionais aninhadas. Apesar de ter um nome assim diferente, mas de forma mais simples possível que eu consigo definir, seria um condicional dentro do outro. E se a gente for pensar bem, os operadores lógicos e as operações condicionais alinhadas têm o mesmo propósito. Então, elas servem, elas são muito úteis porque nos auxilia a construir condicionais mais sofisticados, condicionais mais complexos. Mas lembrando que o principal mesmo, que o que tem de mais importante, o que é essencial, já foi visto na aula passada, que são os operadores de condição, que é o cerne, e os operadores de comparação. Sem isso aí não dá para a gente fazer nenhuma operação condicional. Então, a partir de agora, já vou aproveitar aqui para compartilhar minha tela, para a gente não perder muito tempo aqui e já avançar aqui no assunto de hoje, que tem muita coisa para passar aqui. Vou criar um quadro aqui para a gente fazer algumas anotações. Então, aqui a gente tem que ter, que para programação, a gente tem que ter um conhecimento básico de quê? De controle de fluxo. E controle de fluxo, as duas principais formas de controle de fluxo são as operações condicionais e as operações de repetição. Isso aqui é o que tem de mais importante aqui dentro do controle de fluxo. Aí, se a gente for estudar essa temática de operações de condição, a gente tem que se preocupar com quatro temas, quatro tópicos principais. Então, a gente tem que ter um conhecimento básico aí de operadores condicionais, que é o cerne das operações de condição. É lá que a gente aprende o se, o else, if, else, se, caso contrário. A gente também tem que ter um conhecimento básico aí de operadores de comparação. Então, tem que ter um conhecimento básico aí de operadores de comparação.
E aqui mais específico que a gente vai abordar na aula de hoje vai ser os operadores lógicos e as operações condicionais aninhadas. O que seriam essas operações condicionais aninhadas? É um condicional dentro do outro. Às vezes vocês podem encontrar na literatura ali também como operações condicionais encaixadas. Mas o mais comum mesmo é a gente encontrar o termo em aninhada. Esses dois aqui a gente já teve a oportunidade de ver na aula passada. E na aula de hoje, então, está reservado a operadores lógicos e os aninhados. Aí aqui dentro de operadores lógicos, para que serve os operadores lógicos? Os operadores lógicos, se você quiser saber assim, de uma forma mais direta possível, eles servem para a gente combinar mais de uma condição. Então, às vezes, você tem lá diversas condições, então você pode usar os operadores lógicos para combinar mais de uma condição. Isso aí eu acho que vai ficar mais claro na hora que a gente começar a executar alguns exemplos que eu vou trazer aqui. Mas quando a gente fala de operadores lógicos, a gente tem que ter um conhecimento básico sobre a tabela da verdade, que é a tabela que a gente vai usar como referência para estabelecer as nossas regras de operadores lógicos. E quando a gente fala em operadores lógicos, nós temos dois principais. Nós temos outros, mas os dois principais é o i, aí o símbolo que a gente utiliza lá na programação é o e comercial. O e comercial. E também algumas linguagens de programação, a gente pode encontrar o termo em inglês, como o Python, por exemplo, permite a gente utilizar o termo em inglês, que é o operador AND. E aqui também, ó, nós temos o operador OR. Aí o símbolo aqui dentro de linguagem de programação é essa barra aqui que a gente, depois eu vou mostrar aqui no teclado qual que seria ela, mas é essa barra reta, né? E também, às vezes, em algumas linguagens de programação, a gente pode encontrar o termo em inglês, que seria OR. Tá? Então, isso aqui são as duas formas principais da gente combinar condições. Aí, essas são as formas principais. Aí a gente tem que, quando a gente está trabalhando com condicional, vocês se recordam que, vamos imaginar duas alternativas. Eu tenho que seguir um caminho, ou então eu posso seguir um caminho alternativo. Como que a gente faz em uma operação condicional para identificar qual caminho que a gente deve seguir? A forma principal é estabelecendo uma condição. E se essa condição for verdadeira, a gente opta pela primeira alternativa. Se essa condição for falsa, a gente opta pela segunda alternativa. Isso aí tem que ficar muito claro, tá, gente? Isso aí, quem ainda não identificou isso, a gente ainda vai ter muitos condicionais aí para se trabalhar, mas a essência aí das operações condicionais é basicamente essa. A gente tem duas alternativas ou mais, a maioria das vezes a gente tem duas alternativas, e a gente tem uma condição. Se essa condição for verdadeira, a gente opta pela primeira alternativa. Se a condição for falsa, a gente opta pelo caso contrário, que aí seria a segunda alternativa. Então, isso aí que é a essência das operações condicionais. Aí é o seguinte, quando a gente utiliza o operador lógico, a gente dá para combinar mais de uma condição. Então, às vezes, a gente tem uma condição que é verdadeira e outra condição que é falsa. Aí o tipo do operador lógico que a gente vai usar vai influenciar se no final das contas isso aí vai ser convertido como um verdadeiro ou se vai ser convertido como falso. Por exemplo, o i, ele é considerado mais restritivo, porque para ele ser considerado verdadeiro no total,
verdadeira no geral, todas as condições têm que ser verdadeiras. O ou, ele é menos restritivo. Então, basta ter apenas uma condição do conjunto de condições ser verdadeira, que, no geral, todas aquelas condições serão verdadeiras. Isso aí eu acho que é tanto quanto subjetivo, mas isso aí vai ficar muito claro, muito fácil de entender quando a gente executar aqui os problemas práticos. Mas aí, para a gente já estabelecer essas regras aqui, ó, vamos imaginar que a gente tem duas condições, e a gente sempre trabalha assim, vai juntando uma condição com a outra e vendo o que forma. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui um caso mais simples, que a gente tem duas condições. Então, se a gente tem duas condições, vamos imaginar aqui, ó, a primeira condição aqui no caso do I. Deixa eu separar isso aqui. Então, aqui no caso do I, vamos imaginar que a primeira condição for verdadeira. E a segunda condição também é verdadeira. Qual que vai ser o resultado disso aqui? O resultado disso aqui vai ser verdadeiro. Então, se eu tenho duas condições que são verdadeiras, a pergunta geral, no final das contas, a condição geral vai retornar verdadeiro. E o que isso impacta no nosso fluxo de código? É que ele vai escolher a primeira alternativa. Lembra que a gente tem duas alternativas. Então, se no final das contas, no geral for verdadeiro, a gente vai ter duas alternativas. E se por um acaso a primeira condição for verdadeira e a segunda for falsa, aí não tem jeito. Aí isso aqui, no geral, vai retornar falso. Tá? Então, se a gente tem uma condição verdadeira e uma condição falsa, no geral isso aqui vai retornar falso. Ah, mas e se a gente tem a primeira condição falsa e a segunda verdadeira? Não importa. Isso aqui também vai retornar falso. Vai ser falso no geral. Então, a gente tem duas condições, avaliamos uma a uma e depois combinamos com o operador lógico I, e isso aí, no geral, vai resultar falso. E aqui também a gente pode ter aqui uma quarta possibilidade, que seria a primeira condição falso e a segunda condição falsa. E aqui não tem jeito, aqui é falso mesmo. Se as duas condições são falsas, aqui, no geral, quando a gente contabilizar essas duas condições, vai ser falso. E já no caso do operador lógico OR, o operador lógico OR ele é mais permissivo. Olha só aqui que interessante, olha só como que é diferente. E qual que a gente vai usar? Qual que a gente deve usar assim na prática? Vai depender do tipo de problema que nós estamos resolvendo. Então, aqui eu vou mostrar um primeiro exemplo que o I vai ser mais interessante, ou seja, ele vai ter que atender todas aquelas condições para ser verdadeiro, e eu vou mostrar também exemplo utilizando o operador lógico OR, que vocês têm um conjunto de condições. Você tem 20 condições. Se uma delas for verdadeira, no final das contas, vai retornar verdadeiro. Então, olha só aqui a diferença do OR. Se eu tenho uma condição verdadeira ou uma outra condição verdadeira, isso aqui vai retornar verdadeiro. Mas vamos imaginar que a primeira condição é verdadeira e a segunda é falsa. Isso aqui, no final das contas, também vai retornar verdadeiro, porque eu tenho uma condição verdadeira. Uma condição já basta para aquilo tudo ali ser convertido em verdadeiro no final. Imagine que eu tenho aqui agora uma condição, a primeira condição é falsa, já a segunda é verdadeira. Isso aqui também vai retornar verdadeiro. O OR, ele só vai retornar falso quando as duas condições realmente forem falsas. Aí, se a primeira for falsa e a segunda for falsa, isso aqui, no final das contas, vai retornar um valor falso no geral. Tudo bem, gente? Talvez isso aqui ainda não ficou muito claro, mas eu tenho expectativa de ficar claro agora que eu vou mostrar um exemplo aqui. Mas essa tabela verdade aqui, ó, isso aqui não é, obviamente, você tem que ter um conhecimento disso aqui, mas não precisa nem decorar, tudo bem? É só lembrar que o I é mais rigoroso, só vai ser verdadeiro só se todas as condições for verdadeiras. Se tiver pelo menos uma miserável lá que for falsa, já é suficiente para aquilo ali tudo ser convertido em falso. O OR, ele é mais permissivo. Basta ter uma condição verdadeira, que no final das contas ele vai retornar aquilo ali tudo como verdadeira. O OR, ele só vai retornar falso se todas as condições forem falsas. Aí aqui eu vou fazer para explicar, para vocês entenderem melhor essa tabela verdade, e como que a gente junta, como que a gente combina condições. Aqui tem até um exercício da prova
do segundo período de 2018. Dez questões, né? Atualmente aí a gente está trabalhando só com 4 questões. Na época tinha 10 questões. Mas aqui eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho essa seguinte situação aqui, ó. Observe que aqui eu tenho os operadores lógicos aqui, ó. O que significa esse símbolo aqui? Esse símbolo significa o ou. Olha só a barra retinha. Essa barra retinha significa ou, tá? E esse outro símbolo aqui, ó. Olha aí o E comercial. Esse E comercial é de I. Tudo bem? É o código, é o símbolo que a gente utiliza para representar o I. Então, gente, olha só o que nós já temos aqui, ó. Aqui a gente tem o cerne das operações condicionais, que são os operadores condicionais. If, else, else, if, else. Aqui a gente tem os operadores de comparação, que é o quê? Maior, maior igual a quê? Maior que, maior igual a quê? Menor que. Esses são os operadores de comparação. E agora aqui, ó, a gente tem os operadores lógicos, que é o ou e o i. Esses são os principais, viu, gente? Você vai resolver 99,9% dos nossos problemas relacionados com operadores lógicos. Então, aqui a gente vai resolver esse exercício, assim como proposto aqui nessa questão aqui de prova. Então, a gente tem uma situação, aí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer o papel de console do R e tentar imaginar o que esse programa aqui vai retornar. Tá? Então, a gente vai ter que fazer o papel de console do R e tentar aqui imaginar o que esse programa vai retornar. E, para isso, a gente vai ter que ter um conhecimento sobre operações condicionais em geral. Aí, aqui, o que é a ideia geral aqui desse exercício? A ideia geral é o seguinte, aqui eu tenho um algoritmo que ele me indica quando que eu tenho que fazer manutenção em estradas florestais. Aí aqui ele considera basicamente 3 fatores para identificar quando uma estrada florestal requer manutenção ou não. Essa temática é muito importante dentro do setor florestal, é um dos principais desafios hoje que as empresas enfrentam. Lembrando que a estrada, ela afeta tanto a colheita quanto o transporte. Se a gente for contabilizar isso aí, o custo total gira em torno aí de 50% a 70% do custo total de produção de madeira. Então, a estrada é extremamente importante porque afeta tanto a colheita quanto o transporte, que são operações extremamente onerosas aí dentro do processo produtivo de madeira. Então, aqui a gente vai identificar quando uma estrada deve receber manutenção, considerando 3 aspectos. Primeiro, o volume de madeira que vai passar ali. Então, isso aí é um fato. Quanto maior a quantidade de madeira que vai passar naquele local, mais manutenção ou, mais frequentemente, aquela estrada requer manutenção. Então, eu vou identificar qual que é o volume previsto de passar naquela estrada no ano atual. Quanto maior esse volume, maior é a atenção que eu tenho que dar a essa estrada. Então, provavelmente, eu vou ter que dar manutenção. Eu vou considerar também a fragilidade ambiental em torno dessa estrada. Então, às vezes, o solo é mais suscetível à erosão. Então, eu vou ter que ter uma atenção maior em relação à fragilidade. Então, quanto mais frágil for aquele local, maior é a frequência que eu tenho que dar manutenção também. E aqui o tempo sem manutenção. Então, quanto mais tempo essa estrada fica sem receber manutenção, automaticamente ela já é passada para a lista de prioridades para receber aí algumas atividades, algumas operações de manutenção. Então, a gente vai considerar esses 3 fatores básicos e que, por sinal, as empresas florestais costumam trabalhar com algo nessa linha. E também, além disso aqui, elas consideram também informação de cadastro. Então, ao longo do tempo, elas já sabem quais são aquelas estradas que são mais problemáticas, mais frágeis. Mas esses aí seriam excelentes critérios para a gente avaliar quando uma estrada deve receber manutenção ou não. Então, vamos começar a executar esse negócio aqui, ó. Aí aqui, ó, vamos começar por aqui, ó. Tem que testar isso aqui, ó. Ó, olha só a situação aqui, ó, de um projeto florestal. Volume, que vai passar naquela estrada ali, 3.000 metros cúbicos. Fragilidade, é uma fragilidade 9, ou seja, é um local que tem uma fragilidade relativamente alta.
E o tempo sem manutenção é igual a 1. Ou seja, não tem muito tempo que aquilo ali recebeu manutenção, não. Então, vamos começar aqui a identificar como que funcionam esses operadores lógicos. Então, vou começar por aqui, ó. Não tem como, né? Vamos começar do começo. Que óbvio, né? Então, olha só, if volume. Quanto que vale volume, gente? Ó, volume vale 3.000. Vou até escrever aqui, ó. 3.000. 3.000 é maior ou igual a 3.000? Sim, é igual. Então, tá dentro aqui. O que isso aqui vai retornar, gente? Isso aqui vai retornar verdadeiro. Aí, observe que aqui tem um parênteses, né? Ó, tem um parênteses aqui, fechando com aqui. Então, primeiro eu tenho que avaliar aqui essas duas condições aqui. Eu vou avaliar a fragilidade. Quanto que vale minha fragilidade? Minha fragilidade é 9. Vou até escrever aqui, ó. 9 é maior do que 8? Verdadeiro. Então, isso aqui vai retornar verdadeiro. Então, aqui eu tenho verdadeiro com verdadeiro. Vamos relembrar aqui, ó. Qual que é o operador lógico? O operador lógico aqui é o OU, ó. O operador lógico OU. Então, vamos ver. Verdadeiro com verdadeiro, o operador lógico vai retornar o quê? Vai retornar verdadeiro. Então, isso aqui, no geral, combinando. Se a gente combinar aqui essas duas condições, vocês estão percebendo que tem duas condições sendo avaliadas aqui? Volume e fragilidade. Se a gente combinar essas duas condições, considerando esse operador lógico, a gente vai retornar verdadeiro aqui. Aí a gente tem aqui uma terceira condição, o tempo. O tempo é igual a 1. Tempo aqui vale 1. Tempo 1 é maior do que 2? Ah, isso aqui é falso. Aí, detalhe, eu tenho verdadeiro aqui e tenho falso aqui. E o que está sendo combinado? Está sendo combinado aqui o operador lógico I. Verdadeiro com falso no meu I, o que isso vai me retornar, gente? Olha aqui, ó, essa situação aqui, ó. Verdadeiro com falso. Isso vai me retornar falso, tá? Então, assim, no geral, isso aqui vai me retornar falso. Essa condição vai me retornar falso, tá? No geral, isso aqui vai me retornar falso. Qual que é a implicação disso aqui? Quer dizer que eu não vou executar isso aqui, ó. Isso aqui não vai ser executado. Essas ações, por exemplo, executar a manutenção no ano atual, não vai ser executado. Então, eu não preciso executar manutenção neste local aqui. Aí, então, se não vai ser essa alternativa, eu vou passar para a próxima. Vamos passar para essa aqui, ó. Aí, vamos lá de novo. Olha só, o volume ainda continua 3.000, ó. O volume ainda continua 3.000. 3.000 é maior ou igual a 1.000? É maior. Então, isso aqui é o quê? Verdadeiro. Aí depois eu venho aqui em fragilidade. Fragilidade é igual a 9. 9 é maior do que 5? Verdadeiro. Aí depois eu tenho tempo. Estou dando tudo verdadeiro por enquanto. Mas olha só que detalhe que a gente tem aqui, ó. A gente tem um E comercial. Então, tudo que tem que ser verdadeiro para ser executado aqui. Aí eu posso combinar esses dois aqui, ó. Já posso combinar esses dois. Eu tenho verdadeiro aqui com verdadeiro aqui. O que isso vai me retornar? Verdadeiro. E por que eu estou fazendo esses dois primeiros? É porque é a ordem de precedência. Se eu tivesse, por exemplo, um parêntese aqui, ó. Um parêntese aqui, eu teria que avaliar primeiro esses dois. Não necessariamente, mas eu teria que avaliar este primeiro e depois esses dois aqui, ó. Fragilidade junto com o tempo. Mas aqui observe que eu não tenho parêntese, então eu vou fazer aqui minha comparação aqui de volume com fragilidade. Combinando os dois vai dar verdadeiro, por enquanto verdadeiro. O meu tempo é igual a 1. Tempo é maior, 1 é maior do que 2? Falso. Então isso aqui vai me retornar um falso. Aí combinando aqui, gente, ó, verdadeiro com falso, combinando esses dois, o que isso aqui vai me retornar? Considerando que a gente tem um E comercial aqui, ó. O E comercial. O que isso aqui vai me retornar? Olhando a tabela, verdadeiro com falso, dá falso. Então, isso aqui vai ser falso também. Falso. O que isso implica? Quer dizer que eu não vou executar essa ação aqui, ó. Que seria também executar a manutenção no ano atual. Aí, então, eu vou passar para cá, ó. Aí, aqui eu tenho aqui, ó, volume. Volume é igual a 3.000. 3.000 é menor do que 500? Não.
né, gente? 3.000 é maior do que 500. Então, isso aqui já é falso, ó. Observe, gente. Observe que esse primeiro já é falso. E eu não precisaria ir internamente, o programa já nem avalia essa condição aqui, ó. Se eu tenho um E comercial, o E comercial e a primeira condição já é falsa, olha só, quando que o E comercial vai ser verdadeiro? É só quando as duas condições forem verdadeiras, tá? Então, já no caso aqui, a primeira já é falsa, eu já não preciso nem olhar a segunda. Então, isso aqui, ó, nem vou olhar, ó. Isso aqui eu já sei que vai retornar o quê? Falso. Então, se retornou falso, não vou executar isso aqui, ó. Qual que seria essa ação aqui? Executar a manutenção só se colher no período chuvoso. Então, não vou executar isso aqui. O que sobrou, então? Sobrou isso aqui, ó. É isso aqui, então, que eu vou executar, ó. Essa que eu vou executar. Então, qual que é a ação? Na verdade, a ação aqui é não fazer nada. Não executar manutenção no ano atual. Gente, deu para entender como que funciona? Para que a gente usa esses operadores lógicos? Esses operadores lógicos servem para isso. Ó. A gente combina mais de uma condição em um único fluxo, em um único processo. Então, aqui eu combinei aqui 3 condições. Uma relacionada com volume, outra com fragilidade e a outra com tempo sem manutenção. Vamos executar outro exemplo aqui? Vamos executar um exemplo? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Volume é igual a 200. Fragilidade é igual a 4. E o tempo sem manutenção é igual a 2. Vamos dar uma olhada aqui, então. Vamos começar pelo princípio. Volume é igual a 200. 200 é maior ou igual a 3.000? Ó, isso aqui é falso. Já preciso desistir aqui desse parênteses? Não, porque tem o ou. E quando tem o ou, se isso aqui for verdadeiro, combinando falso com verdadeiro no caso do ou, isso aí pode ser convertido em verdadeiro no final. Vamos avaliar? Então aqui, ó, minha fragilidade é igual a 4. 4 é maior do que 8? Falso. Então, gente, mesmo com o ou aqui, ó, falso com falso, só tem como retornar falso. Tá? Aí eu nem preciso avaliar o outro, porque eu tenho um E comercial aqui, o I. Então, já sei que isso aqui, no final das contas, quando eu for contabilizar, vai retornar falso. Eu não preciso nem avaliar esse segundo aqui, ó. Que, por sinal, aqui também vai dar falso, que 2 não é maior que 2. 2, na verdade, é igual a 2. Mas eu nem preciso avaliar. Nem preciso avaliar esse. Eu já sei que esse aqui não vai ser executado. Essa ação não vai ser executada. Vamos para a segunda? Olha só a segunda. Meu volume é igual a 200. 200 é maior ou igual a 1.000? Falso. Olha só, gente, eu tenho E comercial aqui, ó. Se eu tenho esse E comercial, quer dizer o quê? Isso aqui pode ser o que for. Aqui eu tenho mais 2 condições. Uma relacionada com fragilidade e a outra relacionada com o tempo. Mas eu poderia ter mais 1.000 condições aqui. Mas se a primeira já é falsa, gente, no caso do I, a gente já pode considerar que isso aqui vai retornar falso no final das contas. Então, quer dizer que a gente não vai executar essa ação. Tá? Descartou de cara. Vamos para o próximo? Então, aqui, ó, volume é igual a 200. 200 é menor do que 500? Sim, verdadeiro. Olha só, esse aqui é verdadeiro. Vamos avaliar o próximo? Fragilidade é igual a 4. 4 é menor do que 5? Opa, verdadeiro. E comercial, aqui, ó, verdadeiro com verdadeiro. Independente de ser ou I comercial, isso aqui só tem como dar o quê? Verdadeiro no geral. Então, quer dizer que a gente vai executar aqui essa ação aqui, ó. Vamos executar essa ação aqui, ó. Executar a manutenção só se colher no período chuvoso. É essa ação que o nosso algoritmo aqui retornou. Viu, gente? Aí isso aqui, ó, esse algoritmo aqui eu fiz foi para... Às vezes esses números não estão nem calibrados de acordo com a realidade, mas o objetivo principal aqui é a gente entender como que funciona
como que funciona aí essa questão aí das operações condicionais. Deixa eu ver se tem mais algum interessante aqui. Vamos ver esse aqui, ó. Vamos avaliar isso. Eu só apagar esse outro aqui. Vamos avaliar isso aqui, ó. Volume é igual a 3.000, fragilidade é igual a 10, local extremamente frágil, e o tempo sem manutenção é igual a 3. Olha só que detalhe aqui, gente. Isso aí é importante para a gente conferir nos nossos resultados. Lembre-se, gente, programação, o programador tem que estar o tempo todo identificando se ali é condizente com a realidade. Olha só que eu já bati o olho. Passa muita madeira, é frágil e tem muito tempo que não dá manutenção. Se eu encontrar alguma coisa diferente que não deve ser executada manutenção, o que eu tenho que fazer? Liga um sinal de alerta. Liga um sinal de alerta, pode ser que o meu procedimento está equivocado em algum aspecto. Muita madeira, local frágil e muito tempo sem manutenção. Isso aí provavelmente a gente vai ter que retornar. O nosso algoritmo vai ter que retornar que deve ser aplicado manutenção nesse ano. Então, isso aí o programador tem que ficar atento com relação a isso. Porque esse controle de qualidade final, essa avaliação se o resultado é condizente com o mundo real, isso aí é por conta de quem está executando essas operações. Então, muita atenção com relação a isso. Já bati o olho aqui, eu já espero que o meu procedimento vai retornar que no ano atual tem que aplicar manutenção. Vamos ver se isso aí vai ser condizente? Vamos ver se isso vai acontecer? Então, vamos começar aqui, ó. Volume é igual a 3.000. 3.000 é maior ou igual a 3.000? É verdadeiro, porque é igual. Então, isso aqui é verdadeiro. Fragilidade é igual a 10. 10 é maior do que 8? Verdadeiro também. E se a gente combinar verdadeiro com verdadeiro aqui? Vai dar verdadeiro no final das contas. Aí o tempo de manutenção é 3. 3 é maior do que 2? Verdadeiro também. Aí se a gente combinar aqui verdadeiro com verdadeiro, no i comercial aqui, e também seria no ou, isso aqui vai dar verdadeiro. Então, qual é a conclusão aqui, ó? A combinação dessas condições vai dar verdadeiro. Então, aqui a gente já executa isso aqui, ó. Essa ação vai ser executada. Então, bora lá fazer manutenção da estrada no ano atual. Porque vai passar muita madeira, é um local frágil e tem muito tempo que a gente não dá manutenção. E aqui a gente até aproveita para zerar o tempo, né? Já que vai ser dada manutenção no ano, então o tempo sem manutenção é zero. Tá? A gente atualiza o tempo aqui. Essa primeira alternativa. Então, aqui a gente tem... Ó, quantas alternativas nós temos aqui, gente? Ó, uma alternativa, duas alternativas, 3 alternativas, 4 alternativas. Nós temos 4 alternativas nesse condicional aqui. Se a primeira já é verdadeira, se a primeira condição, ou se o primeiro grupo de condições já retorna verdadeira, a gente executa aquela ação e isso aqui não precisa nem ser avaliado, viu, gente? E internamente, as linguagens de programação fazem isso, até por economia de tempo e de recurso computacional. Então, aqui, essa primeira já mandou fazer manutenção, o resto a gente não precisa nem avaliar. A operação condicional funciona assim. A gente deu para entender, primeiro, por que a gente usa operador lógico? Para combinar mais de uma condição. E deu para entender como que funciona aqui essa lógica de combinações? Ficou claro isso aqui? Sim, ficou, Gustavo. Beleza. Aí, às vezes, gente, a gente vai ter mais oportunidade de utilizar isso aí. E esse aqui é um exemplo até relativamente complexo, que tem muitas condições. Mas o principal, a essência das operações condicionais é essa tabela verdade aqui, ó. Isso aqui geralmente a gente chama de tabela verdade. Tem que estar atento que o e-comercial é mais restritivo, tá? Tudo tem que, até mesmo assim, não precisa saber nada de programação, gente. É só interpretar o português. Olha só, e. Então, olha só, tem que atender essa condição, e tem que atender essa condição, e tem que atender essa condição. Então, é só a gente interpretar o português, não precisa nem saber programação, para já ter uma noção do que vai resultar no final das contas aqui. No caso do ou, a mesma coisa. Ou atende aquela condição, ou atende aquela outra condição. Então, tem um ou.
pode ser qualquer coisa, o ou é mais permissivo, ele não é tão restritivo quanto o i. Mas só que detalhe, cuidado, mesmo a gente tendo até o auxílio da interpretação de português, a gente confunde muito, tá, gente? Então, assim, sempre tem uma mão em essa tabela verdade. Fiz aqui agora aqui no quadro, depois aqui vai ser disponibilizado no nosso material, que está lá no portal. Tem essa tabela aqui, inclusive tem até outros operadores lógicos que eu não vou trazer aqui na aula, porque eu sei, lá no material tem. Aí depois vocês podem dar até uma olhada, na quarta-feira que vem eu posso até mostrar exemplos de aplicação, mas esses dois aqui são os principais, o operador i e o operador ou. A gente tem, por exemplo, um operador, só de curiosidade, o operador não. O operador que a gente representa geralmente com uma exclamação. Ele simplesmente inverte o resultado. Imagina lá que você tem uma série de condições e ela é verdadeira. Aí se tem esse operador não, que é a exclamação simples, ele inverte o resultado. Mas isso é só de curiosidade, porque na ampla maioria das vezes é isso aqui que vocês vão usar, ó. I e o ou. O i, a gente usa o e comercial e o ou a gente usa essa barra reta aqui, ó. Vamos codificar um pouco agora, vamos fazer aqui um exercício. Já vou inicializar aqui meu RStudio. Vou mostrar aqui um outro exercício aqui. Vou criar aqui um novo RScript aqui. Já vou até salvar isso aqui de uma vez. Aí aqui nos meus códigos aqui, ó, eu vou chamar de condicional 2, condicional parte 2, que o da semana passada foi 1. Vou salvar aqui como condicional 2. Então aqui a gente vai criar um algoritmo aqui, justamente para a gente treinar essa questão aí dos operadores lógicos. E aqui esse exemplo é interessante, porque é um exemplo que já está alinhado aí com aplicação prática que a gente pode aplicar no mundo real. Tudo bem? Então, assim, aí eu já adianto que vai ter algumas funções que eu vou ter que explicar em mais detalhes, mas o que vocês têm que preocupar? Aí é começar a exercitar aquela capacidade de abstração. Eu vou mostrar algumas funções, vou explicar para que ela serve, aí vocês vão imaginar, mas eu não saberia que seria essa função. No princípio também eu não sabia. O que eu fiz? Foi pesquisei no Google. Então aqui eu vou mostrar aqui algumas problemáticas aqui que a gente vai ter que resolver. Eu vou mostrar as funções alternativas aqui que nós temos no R para resolver essa questão. Então, antes disso, eu vou explicar o que seria o nosso problema. Então, importantíssimo, você já deve ter percebido que eu deixei um bom tempo para explicar o problema tem que estar muito claro. Antes de você escrever qualquer linha de código, o problema tem que estar muito bem entendido. Se não tiver bem entendido, se você não sabe qual é o objetivo, o que você quer de solução, não tem como você codificar nada. Você vai ficar lá dando volta, e vai perder muito tempo. Então, assim, destine um bom tempo entendendo verdadeiramente o que o problema exige. Então, para isso, eu vou explicar aqui agora qual que vai ser o problema de hoje. Vai ser um problema relacionado com recuperação de áreas degradadas. Então, eu tenho uma seguinte situação, e eu tenho alguns critérios que eu vou ter que identificar se determinada propriedade ela é uma área prioritária para mim investir ou com recurso público ou com recurso privado em ações de recuperação de áreas degradadas. Então, aqui, ó, já vou adiantar que a gente vai usar 2 critérios básicos. Isso aqui, tá, gente? Isso aqui, na prática, a gente utiliza uma quantidade muito maior de critérios. Aqui eu vou usar só 2 critérios, faz sentido com a prática, mas já chamando a atenção aqui que se fosse um problema do mundo real, a gente teria que avaliar muitos outros critérios. Aqui é só 2. É só porque a intenção aqui não é a gente resolver problemas de recuperação de áreas degradadas, e sim resolver problemas específicos de programação computacional. Então, eu tenho 2 critérios básicos. Uma área ser considerada prioritária, então eu tenho 2 decisões, para a gente já colocar aqui, já começar a imaginar na cabeça como que seria uma operação condicional. Lembre-se que a operação condicional serve para a gente tomar decisões. Então, eu tenho 2 alternativas de decisão para tomar. Ou eu considero aquela propriedade como prioritária para a recuperação ambiental,
ou eu não considero. Que as condições, que o impacto, que a degradação não é tão significativa, então aquilo ali não é considerado prioritário. Eu posso ter outras propriedades que têm assim, uma importância, que têm uma exigência e que têm uma prioridade maior em termos de recuperação ambiental. Então, são dois critérios que eu vou usar. Então, eu tenho duas alternativas, né? Ou é prioritário ou não é prioritário, e eu vou contabilizar essa prioridade utilizando dois critérios. O primeiro deles é se o solo exposto for maior do que 5% da área total. Se o solo exposto for maior do que 5% da minha área total, já liga um sinal de alerta. Opa, isso aí eu acho que está com problema sério de degradação ambiental. Então, esse é um critério. Aí eu vou utilizar, aí meu outro critério vai ser o seguinte: se eu tiver alguma área isolada de solo exposto, alguma área isolada na propriedade de solo exposto maior do que 5 hectares. Então, se a minha área total de solo exposto, aí a área total, se for disperso, se for em conjunto, se a minha área total for maior do que 5%, é um critério, ou se eu tiver uma área de solo exposto isolada, se por um acaso ela for maior do que 5 hectares, aí também vai ligar um sinal de alerta e eu vou considerar aquilo ali como área prioritária. Aí eu já matei o exercício, tá, gente? Olha só. Para ser considerado prioritário, a propriedade deve ter área de solo exposto maior que 5% da área total ou uma área de solo exposto isolada maior do que 5 hectares. Então, é um é outro. Então, se por um acaso a propriedade atender uma dessas condições, não precisa ser as duas, ela já vai ser considerada prioritária. Então, eu já matei o exercício aí, e no final das contas, a nossa condição, ela vai ter o operador lógico ou. Então, assim, se ela tiver uma dessas condições, a gente já vai ligar o sinal de alerta e já vai classificar essa propriedade aí como prioritária. Aí que eu vou até abrir o QGIS aqui. O QGIS é um software de geoprocessamento. Eu vou abrir só para me ver a área. Eu vou ver questões espaciais relacionadas com essa nossa área. Eu vou mostrar aqui, porque aí visualmente vai ficar mais fácil de ser entendido aqui. Então, abrindo aqui, demora um pouquinho para ser aberto. Ah, mas eu não fiz disciplina de geoprocessamento ainda não, sabe? Não tem problema, tá? A gente não vai precisar saber conceito praticamente nenhum aqui de geoprocessamento para conseguir resolver essa questão. Se souber, obviamente vai ajudar, mas aqui não vai ser o essencial. O essencial aqui vai ser o foco no nosso operador lógico aqui, na nossa operação condicional. O que eu tenho de dados aqui, ó? Eu tenho aqui o uso da terra, uso e classificação do uso da terra. Então, eu tenho lá, identificando lá nas propriedades, aí que a gente vai avaliar uma propriedade. Mas imagina a situação que a gente vai avaliar, a gente pegou lá as informações do CAR e vai avaliar todas as propriedades da região central de Minas. Imaginem isso. Aqui a gente vai avaliar só uma, mas imagine que a gente tem uma quantidade absurda de propriedades para avaliar. Então, nessa propriedade, tem a classificação do uso e ocupação da terra. Então, lá tem identificado, por exemplo, o que é floresta, o que é agricultura, o que é pastagem, o que é solo exposto, o que é um corpo d'água, por exemplo, um lago, um rio. Então, lá tem classificado o que tem de uso e ocupação atual da terra. Aí, obviamente, eu vou focar aqui no solo exposto. O solo exposto é extremamente problemático, porque está sem aquela proteção de vegetação que reduz o impacto da chuva e diminui consideravelmente o escoamento superficial e, consequentemente, minimiza a erosão ou aumenta a erosão se você tem um solo exposto. Você tem um maior potencial de erosão se você tem um solo exposto. Lembrando que a erosão é um dos principais problemas que a população mundial atual tem que lidar atualmente. A gente está perdendo muito solo e solo extremamente produtivo devido a processos erosivos. Então, aqui eu tenho aqui um dado aqui de uso da terra. Vamos ver no QGIS isso aqui? Aí, aqui, quem já fez geoprocessamento sabe que aquele é um tipo de dados raster. Aí, aqui já até abriu aqui no local, aqui, ó, uso da terra. Aí, que eu vou só mudar a cor,
só para ficar com a cor aqui mais característica, aqui eu tenho uma classificação, nessa propriedade específica, eu tenho classificação variando de 1 a 3. Deixa eu mudar aqui essa cor aqui. Não precisa aprender nada disso aqui não, tá, gente? Não precisa saber o que eu estou fazendo aqui, não. Quem já fez processamento, às vezes já tem um conhecimento maior, quem não fez ainda vai aprender a fazer tudo isso aqui. Mas isso aqui eu estou só mudando a cor, tá? Vou só mudar a cor. Então aqui, 1 é floresta. Eu vou deixar verde mesmo. O 2 é pastagem. Vou colocar aqui um laranja. E o 3 é solo exposto. Vou deixar vermelho mesmo. Então tá aí, gente, ó. Floresta, o verde, laranja, pastagem, vermelho, solo exposto. É esse solo exposto aqui que eu vou me preocupar, ó. E detalhe, ó, aqui eu tenho uma área isolada menor e aqui eu tenho uma área isolada maior. Eu vou ter que contabilizar qual que é essa proporção do vermelho em relação à minha área total. E aí, é maior ou menor que 5%? O que vocês acham? Não dá para saber, né, gente? Aparentemente parece ser maior, mas a gente tem que fazer uma conta, né? A gente tem que obter um parâmetro quantitativo para a gente tomar nossa decisão. A gente não pode ficar no achômetro e tomar decisões considerando aspectos subjetivos. Porque eu posso pensar que é maior que 5%, mas alguns de vocês aí podem pensar que é menor. Então, para minimizar a subjetividade, a gente cria um parâmetro quantitativo. A gente vai contabilizar qual que seria essa área total. E a gente vai fazer isso lá no R. Bora lá para o R, então. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que importar isso aqui para dentro do R. Como que a gente importa uma feição espacial do tipo raster? Raster é o quê? É tipo uma matriz. Tá vendo aqui serrilhado? Ó? Isso aqui é como se fosse uma planilha do Excel, com cada célula com valor associado. E quais são esses valores? O uso da terra. Então, tem local que essa célula, que esse pixel aqui é igual a 1, que é floresta. Tem locais aqui, ó, que esse pixel, um pixel aqui certinho, que esse pixel aqui é igual a 3, que no caso é solo exposto, e assim sucessivamente. Aqui a gente tem 3 usos principais. Então, vamos importar essa feição aqui. Ah, Gustavo, não estou entendendo nada que você está fazendo. Não se preocupe, porque aqui o foco principal não é o problema de recuperação e não é a questão do geoprocessamento em si. Aqui o foco principal aqui do exercício que eu estou resolvendo agora é nossa tomada de decisão, lá no condicional. É isso que vocês vão ser exigidos aqui nessa disciplina. Estou trazendo esse problema para também trazer algumas coisas que são mais próximas do real, algo que já dá para aplicar na prática, assim, diretamente, para não ficar algo tão básico assim. Então, aqui, primeira coisa, eu tenho que importar. Aí, para importar aquele raster, eu não tenho ferramentas padrão para fazer essa importação. Não tem problema. Aí eu tenho um pacote, você consultou, por exemplo, especialista em geoprocessamento, poderia ser eu, você me consultou, e eu falei, ó, tem um pacote que se chama raster, que ele faz essa importação para você, de forma simples. Aí eu te passei isso, mas como que faz a instalação software de um pacote adicional? Que o R, gente, ele deve vir assim com se eu não me engano, uns 15 pacotes instalados. Aí o que você pode fazer? Você pode ir complementando ele com pacotes de acordo com a sua necessidade. Então, na verdade, hoje a gente deve ter mais de 5.000 pacotes disponíveis para o R. Oficialmente, 5.000 pacotes oficiais. E eles vêm só com 15. Então, provavelmente, vocês vão ter que instalar um pacote em determinado momento. Então, aqui, ó, para instalar pacote, como que é? Eu uso a função aqui, ó, install packets, o nome do pacote, e depois aqui, ó, eu tenho que colocar, isso aqui é recomendado, não é obrigatório, mas é recomendado, para ele instalar as dependências também. Aí o true aqui é de verdadeiro. Instalar dependências? Verdadeiro. Sim, instala as dependências desse pacote. Escrevi o comando, dei um Ctrl Enter aqui. Aí aqui ele já instalou. Tá vendo? Ó, já instalou aqui o pacote raster aqui, e as suas dependências já foram instaladas. Quando vocês for instalar pela primeira vez, ele vai instalar mais pacote, tá? Aqui, como eu fiz essa instalação ontem, para teste, ele já instalou tudo isso. Aí, depois que eu instalei, gente, isso aqui você precisa fazer só uma vez, ó. Eu vou até colocar aqui esse sinal aqui de que eu não vou precisar mais instalar esse pacote. Isso aqui eu coloquei um comentário nesse script aqui. Isso aqui eu vou precisar fazer só uma vez. Você só vai precisar reinstalar isso aqui se você reinstalar seu R. Aí você precisa reinstalar o pacote raster. Instalou, aí você já pode carregar ele.
porque o pacote ele não é carregado automaticamente. Por que disso? Para não entupir a sua memória RAM, a sua memória do computador, com aquele tanto de pacote. Porque toda vez que a gente abre um programa, o que ele faz? Ele copia todas as informações, todos os códigos do disco, está lá na sua unidade C, para a memória RAM do computador. Então, se ele carregasse todos os programas disponíveis, ia ficar pesado, você ia ficar carregando programas desnecessários. Então, aqui você carrega de acordo com a sua necessidade. E aqui só chamando a atenção, né? Para instalar precisa de aspas, e para carregar aqui não precisa. Então, aqui ele já carregou. Aí eu vou chamar aqui, aí eu vou carregar aqui agora, ó. Eu vou vir aqui na minha base de dados e vou identificar aqui, ó. Aonde que está? Ah, está aqui em C, meu drive, aulas, algoritmos, aulas 2000, remoto, dados. Então, vou copiar aqui esse caminho, ó. Vou chamar aqui de arquivo. Isso aqui também vai ter que ser entre aspas. Aí tem esse caminho aqui. Aí aqui eu vou colocar aqui o nome do arquivo aqui, que se chama uso_terra.tif. Uso_terra.tif. Aí aqui, gente, o R, para a gente importar arquivos, isso aqui é importante. Isso aqui para importar qualquer base de dados, você tem que colocar 2 barras. Ou então substituir essa barra por uma barra invertida. Então vem aqui e coloca aqui 2 barras. Em todas as barras aqui de em todas as barras de diretório eu coloco 2 barras. Então pronto, esse aqui é meu arquivo, o meu local de arquivo. Aí agora eu vou fazer a leitura. Como que eu faço a leitura? Aí eu vou chamar isso aqui de uso_r, que vai ser o objeto. A leitura eu faço com a função assim, ó, raster arc. Deixa eu só executar aqui o arquivo. Pronto, aí tá lendo aqui, já leu, ó. Já tá até aqui no meu ambiente aqui, ó. Aí isso aqui é uma feição do tipo raster, ó. Vou imprimir na tela aqui, ó. Aí ele me fala aqui algumas informações aqui do raster. Vou imprimir na tela aqui, ó. Aí ele tem 3 valores aqui, o mínimo é 1, que é floresta, o máximo é 3, que é solo exposto. Aqui eu tenho um tamanho do pixel, que é 40 por 40 metros quadrados. Para me saber a área do pixel, é só multiplicar um pelo outro. Aqui eu posso plotar, ó, plot. Esse raster. Aí ele está plotado aqui, ó. Vou dar um zoom aqui nessa figura. Então, não sei se está dando para ver direito aqui, ó, mas o branco, esse branco gelo aqui é 1, esse verde aqui é o 3, e o amarelo aqui é o 2. Eu posso mudar essa cor, plot, uso R. Vou colocar aqui uma cor mais fidedigna, por exemplo, 1 que é floresta, eu vou colocar aqui green. O 2, que é pastagem, eu vou colocar orange, laranja. E o 3, que é solo exposto, vou colocar vermelho. Então tá aqui, ó, agora sim com a cor mais condizente com a realidade. Então tá aqui verde, floresta, laranja, pastagem e vermelho, solo exposto. Aí aqui agora... Gustavo, diga, Wagner. Deixa eu te perguntar, esse arquivo aí do uso alternativo do solo, você vai disponibilizar para a gente? Vou disponibilizar. Vai estar lá no portal, viu, Wagner? Tranquilo. Com certeza, precisa treinar isso aí em casa. Aí aqui, o que eu posso fazer aqui agora? Eu posso obter os valores de pixel. Isso aqui é imagem, ó. Isso aqui é a feição espacial. Como que eu faço para obter os valores de pixel aqui, ó? Eu vou obter aqui uso pixel. Aí eu vou usar essa função aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar isso aqui, ó, meu raster, minha feição espacial, com abre e fecha colchete, ele me mostra todos os pixels aqui, ó. Aí esse NA aqui é uma abreviação de não available, ou seja, não disponível. Então, não disponível quer dizer que é dados ausentes. O que seria isso aí? Seria isso aqui, ó. Porque lembra que é como se fosse uma matriz?
Só que aqui eu não tenho informação nenhuma. Então, isso aqui é não disponível, é dados ausentes, tá? Essas bordas aqui é dados ausentes. Então, eu vou ter valor aqui no meio, e aqui nessas bordas aqui eu tenho dados ausentes. Então, aqui ele nem mostrou todos, né? Ele mostra que omitiu aqui 7.112 valores. Ele não mostrou todos, porque senão ia ficar mostrando aqui, ia ser muita coisa para mostrar. Aí aqui eu posso pedir que esse table aqui, ó, ele me retorna justamente as informações de pixel. Olha só o que esse table me retorna. Ele me retorna quantos pixels que eu tenho que é 1, quantos pixels eu tenho que é 2 e quantos pixels que eu tenho que é 3. Aí, valor de pixel, gente, como a área do pixel é constante, eu já posso contabilizar aqui meu percentual diretamente aqui. Então, olha só, eu tenho 1.665 pixels de floresta, 1.084 pixels de pastagem e 354 pixels de solo exposto. Aqui agora, o que eu vou fazer? Eu posso fazer uma proporção aqui, ó. A proporção, eu posso fazer uma proporção aqui para identificar qual que é a porcentagem aqui de solo exposto. Como que eu posso fazer isso? Aí é só eu pegar esse uso pixel, que é justamente esses valores aqui, ó. Uso pixel dividido pela soma, sum é soma da área total desses pixels. Então, esse aqui, ó, ele me retorna os valores de cada um, e esse aqui ele me retorna a soma total. Aí, se eu dividir isso aqui, eu vou ter o quê? A porcentagem, né? Eu posso até multiplicar aqui por 100, para já ter o valor de porcentagem aqui, ó. Aí aqui já dá para me ver, ó. Então, eu tenho 53% de floresta. Aqui, ó, tenho 53% de floresta, 34% de pastagem e 11% de solo exposto. Aqui eu já identifiquei, né? 11% é maior do que 5%? Sim. Então, o que eu tenho que fazer nessa situação? Aqui eu já nem preciso olhar como é ou, eu nem preciso olhar minha outra condição. Então, isso aqui eu já vou colocar como prioritário. Só que eu estou fazendo essa análise de forma visual, né? Agora, imagine se eu tivesse 1.000 propriedades. Então, por isso que eu vou criar um algoritmo para isso. Então, aqui eu já avaliei aqui a questão aqui da área total. Vou contabilizar aqui agora aqui minha questão, a questão relacionada aqui com áreas isoladas. Como que eu vou contabilizar minhas áreas isoladas aqui, ó? Aí eu vou fazer o uso aqui de uma ferramenta que se chama Clamp. Essa ferramenta, ela computa as áreas isoladas, tá? Como que eu faço isso? Eu não sabia, eu fui lá e pesquisei no Google. Como que eu faço para contabilizar áreas isoladas? Aí a solução que eu obtive foi algo mais ou menos assim, ó. Primeiro, eu isolo apenas o solo exposto, que é do meu interesse, né? Vou isolar aqui solo exposto. Como que eu faço para isolar solo exposto? Vou fazer o uso aqui de uma máscara. Aí essa máscara aqui, eu vou usar essa função aqui do próprio pacote raster aqui, ó, set values. Vou usar como base aqui meu uso raster. E vou criar aqui uma base de dados vazia. Essa máscara aqui, gente, é só para mim criar uma base de dados vazia, ó. Então tá aqui, ó, vazio, não tem nada. Plotei aqui, não tem nada. Aí agora aqui, eu vou povoar essa máscara. Vou povoar essa máscara aqui, ó, que é igual a 3, ou seja, o solo exposto, vai receber 3. Então, observe que ela está vazia. Esse comando aqui, eu vou identificar o que seria solo exposto, o que é igual a 3, que é solo exposto aqui no uso da terra. Aí eu vou colocar 3 aqui nessa máscara, que até então era vazia. O que máscara vai passar a ser agora? Eu vou colocar a máscara de novo. Então tá aqui agora, aqui, ó. Aí ele isolou, só solo exposto. Tá vendo, ó? Só solo exposto aqui, ó. Essas duas partes aqui em vermelho aqui selecionadas, isoladas. Só que elas ainda estão juntas. Aí eu posso usar, por exemplo, uma função que se chama clamp.
aqui para identificar os isolados. Ah, como que você descobriu isso? Eu pesquisei no Google. Como que eu faço para identificar os isolados? Pesquisei, fiz uma pesquisa em inglês, aí me retornou aqui essa função aqui, clamp. Aí que eu coloco máscara, que é onde está meu raster. E agora, olha só, que eu vou plotar aqui esses isolados. Estão observando que está com a mesma cor? Vou plotar aqui esses isolados. Agora sim ele já subdividiu, ó. Aqui já é um e aqui já é outro. Subdividiu. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou contabilizar aqui os pixels aqui do isolado. Isolados, pixels. Vai ser a mesma função que eu usei ali anteriormente. Então aqui eu tenho 324 pixels na área 1 e 30 pixels na área outra. Vocês lembram quais são as condições? A primeira condição, qual que é a primeira condição? Aqui a primeira condição é o quê? Primeiro critério aqui. Primeiro critério é minha área de 5% do total. E meu segundo critério aqui, ó. Área máxima isolada de solo exposto maior que 5 hectares. Observe que aqui é em porcentagem, então eu posso trabalhar diretamente com pixel, aqui já é hectare. Então eu tenho que converter esse isolado aqui em hectare, porque está em pixel. Como que eu faço para converter pixel em área? Primeira coisa, eu identifico a área do pixel. Como que eu faço para contabilizar a área do pixel? O tamanho do pixel é 40, né? De lado e 40 do outro. Então, aqui, ó, se eu multiplicar 40 vezes 40, eu tenho a área do pixel. Seria aqui 1.600 metros quadrados. Agora eu já posso contabilizar aqui, ó. Isolados. Área vai ser os isolados. Pixel multiplicado pela área do pixel. E já vou dividir aqui por 10.000, para já converter aqui em hectares. Porque tudo isso aqui, ó, isso aqui é em metros quadrados. Então tá aí, ó, 51 hectares e 4 hectares. Aí que eu vou identificar aqui qual que seria aqui a máxima. Hein? Isolados máximo. Aí eu posso usar aqui a função aqui de max. Isolados área. Ele vai me retornar aqui, ó. Essa área. Então, assim, se a área máxima for maior do que 5 hectares, aqui é bem maior, né? Eu vou acender um sinal de alerta e vou colocar isso aqui como prioritário. Agora eu já posso criar minha condição. A única coisa que está faltando aqui, ó, é que aqui eu tenho solo exposto. Aqui, na verdade, aqui, ó, aqui tem todas as porcentagens, né? Como que eu faço para isolar só solo exposto? Eu posso vir aqui, ó, vou atualizar esse solo exposto aqui. Na verdade, isso aqui é a porcentagem uso. A porcentagem do solo exposto, na verdade, é só essa terceira coluna aqui, ó. Isso aqui que é a porcentagem do solo exposto, a terceira coluna. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Aí aqui eu isolo só a terceira coluna. Então aqui eu tenho a porcentagem de todos os usos, 53, 34 e 11%, e aqui eu vou isolar só a porcentagem do solo exposto. Aí, 11%. Agora sim eu já posso construir meu condicional. Como que vai funcionar meu condicional? If, se minha porcentagem do solo exposto for maior do que 5%, ou se o meu isolado, se a minha área isolada máxima for maior do que 5. Só que dessa vez, 5 hectares, tá, gente? Então tá tudo 5 aqui, ó.
mas só que isso aqui eu já fiz a conta aqui, já resolvi que é porcentagem. Então, isso aqui está porcentagem, tá? E aqui eu já converti em área. Está convertido em área aqui, ó, em hectares. Aí que eu vou colocar aqui uma impressão aqui. Só para chamar a atenção. Prioritário. Caso contrário, se não atender nenhuma dessas condições, o que ele vai ser aqui? Não prioritário. Vamos ver o que ele retornou de resultado? Aí vamos ver, né? Errei alguma coisinha aqui, porque aqui é solo, em vez de ser isolado área, é isolado máximo. Vamos ver agora. Então tá lá. Isso aqui é considerado prioritário. Certo? Esse é meu resultado final. Aí aqui agora eu vou só converter isso aqui dentro de uma função. Como que eu faço para converter isso aqui dentro de uma função? Eu posso vir aqui, ó. Recup prioritário. Aí isso aqui vai ser uma função. E o que eu vou usar aqui internamente aqui? Vou precisar da base de dados aqui de uso da terra, uso e ocupação da terra. Eu vou abrir parênteses para colocar isso aqui tudo dentro da função. E aqui eu vou fechar. Vou selecionar isso aqui para já indentar automático aqui, ó, código, reindent lines. Então tá aí indentado. Agora sim eu criei minha função. Aí aqui dentro também eu vou tirar aqui esses plots aqui, ó, intermediários. Só criei, só ir para ir conferindo os resultados finais. Vou tirar esse espaço também. Vou executar aqui novamente a função. Agora sim eu posso executar aqui. Recuo prioritário e ela vai utilizar uma base de dados. Prioritário. Aí aqui, gente, vocês estão percebendo que eu posso, aqui eu tenho uma propriedade só, mas eu poderia ter 1000 propriedades, que aí depois eu ia executando. Eu ia executando isso aqui para cada prioridade, essa função aqui, e identificar se a propriedade é prioritária em termos de recuperação ou não. Depois, eu poderia, isso aí já é tema para a próxima semana, se eu tenho 1000 propriedades, eu posso colocar isso dentro de um loop. Aí ele vai contabilizando isso aí de forma automática para cada propriedade. Se eu não tenho loop, aí eu tenho que ficar copiando isso aqui, ó. Aí seria o uso da terra 1, uso da terra 2, de cada propriedade. Mas eu posso automatizar isso aí no loop também, que já vai ser tema para as próximas aulas. Aí, gente, assim, o que é de importante aqui, ó. Tem algumas coisas, algumas funções aqui que vocês nunca viram. Não tem problema, sabe por quê? Porque tem algumas coisas aqui também que eu não sabia, não conhecia. Pesquisei e encontrei essa solução. A palavra-chave que eu usei aqui foi identificar a quantidade de pixel isolado para contabilizar e me retornou que eu tinha que fazer isso aqui, ó, que eu tinha que criar uma máscara só com o que eu queria isolado, no caso aqui solo exposto que é igual a 3, e depois usar a função clamp, a função chave aqui, ó. Como que essa função clamp trabalha? Não sei, não faço a mínima ideia, não estou curioso, tá? Estou um pouquinho curioso? Estou, mas não vou perder meu tempo nem olhando, porque já vi que ela resolve o meu problema. Ela é útil para mim. Então, aqui a função clamp abstraiu aqui essa tarefa de identificar isolados, aí depois eu contabilizo aqui a quantidade de pixels, porque todo aqui meu resultado, tanto em porcentagem quanto em área, a base aqui é identificar a quantidade de pixels. Aí eu posso trabalhar diretamente em porcentagem, ou então posso converter isso aqui em área. Para isso, basta eu saber o tamanho do pixel. Ah, Gustavo, mas como é o tamanho do pixel? Aqui na imagem, aqui no uso raster aqui, ele já fala. Resolução aqui, ó, 40 por 40. Esse resolution aqui, ó, é o tamanho do pixel. Aqui no QGIS também, botão direito, propriedades, que também tem essa informação, ó, tamanho do pixel, 40 por 40. Tá? Então, assim, não se preocupe com os detalhes,
Depois vocês podem adaptar isso aí para situações, incluir mais critérios, eliminar critérios que porventura vocês não acham necessários. Mas o que está de importante é isso aqui, gente. É isso aqui que vocês têm que absorver da aula dessa parte da aula. Aqui eu tenho uma condição, aqui eu tenho aqui um operador condicional, if, else, duas decisões, ou é prioritário ou não é prioritário, e aqui eu tenho o meu operador lógico ou. Esse operador lógico ou, aqui de cara, aqui já bateu aqui, ó, verdadeiro. Porcentagem de solo exposto é maior do que 5? É maior do que 5, inclusive ele é até o quê? Ele é 11%, né? Bem maior do que 5%. Então, aqui de cara, isso aqui já é verdadeiro, eu não preciso nem avaliar isso aqui, ó. Já é prioritário. Mesmo se esse aqui fosse falso, porque combinando verdadeiro com falso, lembrando lá da nossa tabela verdade no ou, verdadeiro com falso dá verdadeiro. Mas aqui, então, aqui é duplamente prioritário, né? E aqui a isolada máxima aqui também, ó, é maior do que 5 hectares. Bem maior, né? Foi 51 hectares aqui. Então, isso aqui é uma área prioritária para recuperação de áreas degradadas de acordo com o nosso algoritmo que a gente formulou. Isso aqui, de tudo isso aqui, o mais importante, ó, vocês têm que lembrar e absorver isso. O que está aqui para cima foram só estratégias que eu usei justamente para obter esse valor e este outro valor. Bora então aqui, então vamos para a nossa segunda parte da aula, que a gente vai trabalhar aqui agora. A gente vai trabalhar aqui agora com condicional alinhado. Condicional alinhado, gente, na verdade é um condicional dentro do outro. Então, um exemplo aqui, ó. Eu poderia ter um if. Aí aqui eu tenho uma condição. Aí que eu vou abrir chaves aqui, ó. Aí que eu vou dar até um espaço aqui, uma indentação. Aí aqui dentro aqui eu tenho outro if. Aí que eu tenho outra condição aqui. Fechei aqui essa condição. Aí que eu tenho um else relacionado com esse if aqui, ó. Fechando aqui a condição. Aí dentro da chave aqui eu tenho um conjunto aqui de tarefas que eu tenho que executar. Aí depois, olha só, eu vou fechar aqui, ó. Vou fechar aqui essa chave aqui, ó, desse primeiro condicional. Fechando aqui, ó. Essa chave fechando com essa. Agora aqui eu tenho um outro else. Aí aqui eu tenho mais um conjunto aqui de tarefas. Um conjunto de tarefas aqui, ó. Então, aqui, o que tem de importante aqui, ó? Esse if está relacionado com esse else. Mas olha só que detalhe. Dentro desse if, eu tenho um outro conjunto de condicionais aqui, ó. Que esse if aqui, ó, ele vai fechar e vai combinar com esse outro. Então, dentro do meu condicional, eu tenho um outro condicional. Então, isso aí seria o if alinhado. Eu poderia, por exemplo, olha só que interessante, eu poderia substituir isso aqui por um operador lógico. Então, eu poderia combinar essa condição, ó, eu poderia combinar essa condição com essa outra aqui, utilizando um operador lógico aqui dentro, tá? Então, quando que vale a pena eu executar, eu fazer um condicional alinhado? A gente geralmente faz isso porque, às vezes, a gente montar o operador lógico é muito difícil, muito complexo e especialmente complicado para a gente entender. Então, agora, para mostrar esse exemplo, gente, eu vou mostrar a seguinte situação aqui, ó. Imagine que eu tenho a seguinte situação. Eu estou trabalhando aqui com controle de pragas e doenças, seja fazendo manejo biológico, convencional, isso aí não me importa neste momento, não. Mas eu faço o controle, eu sou responsável por fazer o controle de pragas e doenças, do empreendimento qualquer, seja florestal ou não também. Aí eu tenho as seguintes situações, eu tenho 4 alternativas básicas, tá? Eu tenho 4 alternativas básicas aqui.
Eu tenho 4 alternativas básicas. Que eu vou tomar a decisão em relação a essa alternativa conforme o nível de infestação dessa doença, dessa praga. Conforme o nível de infestação. Então, eu tenho 4 alternativas básicas. Por exemplo, se o nível de infestação for menor do que 2%, aí o que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada, não preciso, porque de acordo com minha conta, não chegou no nível de dano econômico, isso aí vocês devem estar sabendo melhor do que eu, principalmente os que fizerem entomologia ou alguma disciplina relacionada com isso, patologia. Então, o nível de infestação está menor que 2%. Então, não vou fazer nada, porque o nível de infestação ainda está muito baixo, não está me ocasionando danos econômicos aí. E eu tenho uma segunda alternativa, que é nível de infestação de 2 a 4, aí eu já vou ficar atento. Não vou fazer nada, mas aí o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a minha amostragem, eu vou diminuir o tempo de amostragem. Então, se antes eu estava fazendo a amostragem ali de toda semana, eu vou reduzir esse tempo de amostragem, eu vou ficar mais atento. Mas ainda não chegou no nível para mim aplicar alguma ação. Aí eu tenho do nível de 4 a 6%, aí eu já vou ter que entrar junto aí com a ação, com alguma medida, algum tipo de controle. Eu vou ter que tentar minimizar, frear essa infestação aí. E eu tenho uma quarta alternativa que seria uma infestação. Deixa eu ver qual que é o valor que eu coloquei aqui no exercício. Que seria uma infestação maior do que 20%, por exemplo. Aí, maior do que 20%, não adianta eu fazer nada. Então, seria basicamente essas 4 alternativas aqui, ó. Vamos colocar essas alternativas aqui, ó. Nível menor que 2. Qual que é a ação? Nada. Nível. Maior ou igual a 2. E nível menor que 4. Aí aqui o que eu vou fazer? Intensificar a amostragem. Eu tenho aqui também o nível que é maior ou igual a 4 e o nível que é menor do que 20. Aí que eu vou fazer o quê? Uma ação. Vou ter que tentar controlar essa praga. E eu tenho aqui uma quarta alternativa que é o quê? Nível maior ou igual a 20. O que eu faço aqui? Nada. Já era. Perdi. Não adianta eu fazer nada, porque o custo que eu vou gastar tentando controlar aquela vai ser tão alto que no final das contas eu vou ter prejuízo. Já era, a praga venceu. Então eu tenho 4 alternativas aí, gente. Não fazer nada, ficar de olho, controlar e já era. Aí aqui, olha só que detalhe aqui interessante, ó. Aí aqui dentro aqui de intensificar, eu posso ter 3 alternativas aqui, ó. Por exemplo, se o nível for menor, se o nível, por exemplo, tiver entre 2 e 3, o que eu faço aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Amostragem de 4 em 4 dias. E se o nível tiver entre 3 e 3,5? Amostragem de 2 em 2 dias. Mas se o nível tiver entre 3,5 e 4? Se o nível tiver entre 3,5 e 4? Amostragem todo dia. De 1 em 1 dia. Vocês entenderam, gente? Então, assim, eu tenho 4 ações
E dentro desse nível aqui, ó, dentro desse nível, eu tenho diferentes níveis de amostragem que eu posso executar. Então, aqui está muito baixo ainda. A minha amostragem é toda semana. Mas a partir do momento que gradativamente eu vou aumentando esse nível de infestação, eu vou ficando mais atento também. Então, gradativamente aqui, ó, eu vou aumentando ou diminuindo o meu período de tempo entre a amostragem. Então, aqui está beirando 4, ó, eu já vou ficar de olho, já vou começar a fazer amostragem todo dia. Passou de 4, aí eu já vou controlar, tá? Mas aí você pode chegar à conclusão lá, você fez lá, chegou num dia, numa semana, estava lá, estava lá, por exemplo, a menos de 2%, aí às vezes na outra semana lá estava 22%, aí já é. Aí você perdeu tudo, meu amigo. Aí você perdeu lá a sua produção. Vamos formular esse algoritmo aqui, então? Então, aqui, primeiro de tudo, eu vou colocar aqui um nível aqui, ó. Para testar aqui, eu vou colocar o nível de 1,5. Aí aqui eu tenho o meu primeiro condicional, if. O nível o menor ou igual a 2. O que eu tenho que fazer aqui, gente? Sem danos econômicos. A ação que eu tenho que executar aqui é não tentar controlar, tá? Aí aqui outra informação que eu vou colocar aqui é manter programação normal de controle de pragas. Então, aqui eu passei duas instruções. Se o nível for menor que 2, eu vou fazer exatamente isso aqui, ó. Manter minha programação normal de controle de pragas, tá? Aqui eu vou só pedir aqui para colocar uma exclamação aqui. Vou pedir aqui só para pular uma linha aqui, né? Para não ficar muito encavalado. Vou pedir para pular uma linha aqui também. Barra invertida com N, pular a linha. Eu posso ter aqui também, ó, else. Não é o... É else if. O que eu posso ter aqui também? O nível pode estar o quê? O nível pode ser maior do que 2 e o nível pode ser o quê? Menor ou igual a 4. Tá? Aí, às vezes, aqui, esse maior ou igual não está combinando aqui que eu coloquei aqui no... Aqui, mas vocês podem considerar isso do script aqui como verdadeiro, tá? Às vezes não pode estar combinando. Aqui eu coloquei maior ou igual... mas pode considerar esse aqui. Esse aqui vai dar mais certinho aqui. Aí aqui eu tenho o quê? Quais alternativas que eu tenho aqui? Aí aqui eu vou... Qual que é a instrução? Mesma coisa aqui também, ó, sem danos econômicos, pelo menos ainda. E qual que é a ação que eu vou ter que fazer aqui? Qual que é a ação que eu tenho que fazer aqui? Intensificar a amostragem? Intensificar a amostragem. Beleza. Aí depois eu tenho um outro else. Depois eu faço aquele dentro, hein? Vou fazer primeiro aqui os principais. Depois eu parto para dentro. Tenho também aqui se o nível for maior que 4 e nível menor ou igual a 20%. Aí o que eu tenho que fazer aqui? Aí agora aqui já é diferente, ó. Aqui já é diferente. Deixa eu só ver qual que é o recadinho que eu pus aqui. Ação. 3 interrogações, 3 exclamações. E aqui eu já vou tentar controlar. Tá? Tentar controlar. Eu tenho aqui, qual que seria a quarta alternativa? Ó, primeira alternativa, segunda alternativa, terceira alternativa, quarta alternativa. Só colocar o else aqui, né? O que sobrou? Olha só que detalhe, gente. Ou ele é menor ou igual a 2, ou ele está entre 2 e 4, ou está entre 2 entre 4 e 20, ou então ele vai ser o quê? Maior que 20.
Aí aqui a mensagem que eu coloquei aqui, ó, não, não adianta fazer nada. Não tentar controlar. Perdeu, meu amigo, já era. Infelizmente, perdeu aí sua safra. Aí aqui eu até coloco outra frasinha aqui, ó. Os danos econômicos já são elevados demais. Então aqui, gente, eu tenho essas 4 alternativas. Não fazer nada, aumentar a amostragem, ou seja, ficar mais de olho, ação, que é maior que 4 e menor ou igual a 20, e passou de 20, aí não adianta fazer mais nada. Porque você já vai estar acumulando prejuízo aí. Aí aqui dentro, aqui, intensificar a amostragem, ó, olha só aqui, ó, olha a indentação, ó. Vou colocar esse bloco aqui, ó. Mandei essa mensagem. Mandei essa mensagem aqui, ó. Aí eu tenho aqui esse outro condicional aqui dentro, ó. Então, aqui, por exemplo, ó, se o nível for maior do que 2 e nível menor ou igual a 3, o que eu vou ter que fazer aqui? Vou colocar um cat aqui. Deixa eu só ver o texto aqui bonitinho que eu coloquei. Ah, aqui, ó. Repetir a amostragem de 4 em 4 dias. Ou seja, é de semana em semana, né? Agora eu aumentei para ser de 4 em 4 dias. Aí depois aqui eu tenho um else if. Se o nível for maior do que 3 e nível menor ou igual a 3,5, o que eu vou ter que fazer? Se ele estiver dentro dessa margem, vou até copiar isso aqui para aproveitar. Aí eu vou ter que repetir a amostragem de 2 em 2 dias. Observe aqui, ó, que aumentou o nível, eu intensifico a minha amostragem. E aqui eu tenho um caso contrário, né? Ele só vai poder ser o quê? Ele só vai poder ficar entre 3,5 e 4. Eu posso até aqui no script que eu coloquei no material, eu até coloquei aqui o else if para ficar mais claro ainda, mas esse aqui nem precisava. Maior que 3,5 e o nível menor ou igual a 4. Então, para fazer sentido, esse último nível aqui, ó, tem que coincidir aqui, ó, com esse nível daqui. Abrir aqui. Aí que eu coloquei aqui, repetir a amostragem todos os dias. Correto, gente? Então, olha só aqui, o nível igual a 1,5. O que vocês acham de decisão que ele vai retornar? Vamos testar aqui. Sem danos econômicos, não tentar controlar, manter programação do controle de pragas. Certo? Então tá aqui, ó, caiu nessa primeira, ó. 1,5 é menor do que 2? Sim. Então isso aqui já é verdadeiro, eu já escolho essa primeira opção, nem preciso avaliar os demais. Vamos mudar aqui o nível aqui agora, ó, só para ficar mais interessante. Vou criar aqui uma função, func controle. Isso aqui vai ser uma função e vai depender de acordo do nível. Aí que eu vou abrir chaves aqui, vou fechar essa, vou fechar cá no final, vou pedir para inventar isso aqui de forma automática, render lines. Executei. A partir de agora aqui, ó, eu posso executar aqui, ó, func controle. Por exemplo, se o nível for 1,5, sem danos econômicos. E se o nível for, por exemplo,
2,3. Ó, sem danos econômicos, não tentar controlar, mas intensificar a amostragem, ó. Antes era toda semana, de 7 em 7 dias, passou a ser 4 em 4 dias. E se for aqui, por exemplo, aqui, ó, o 3,2. Se for o 3,2 aqui, ó. Agora passou a ser de 2 em 2 dias. E se for o 3,7? Passou a ser todos os dias agora. E se for 5? 5,5. Ação. Entra rasgando para tentar controlar isso aí. E se porventura for 22,3%? Aí não adianta fazer mais nada. Não tentar controlar. Então, observe assim, que de ação assim, de controle é só isso aqui, né? Se tiver entre 4 e 20. Aqui, eu não tenho que fazer absolutamente nada, manter meu programa normal. Aqui eu já fico em alerta. Eu já começo a intensificar a amostragem. Aqui eu tenho ação. E aqui eu tenho que não adianta eu fazer nada. Então, observe, gente, olha só. O aninhado é isso aqui, ó. Então, eu tenho um condicional dentro do outro. Eu poderia fazer isso com operações. Eu poderia fazer isso muito bem com operadores lógicos, utilizando o I e o OU. Só que vai ficar muito mais complexo. Então, usar o loop aninhado aqui vai nos favorecer em termos de redução de complexidade. Tudo bem, gente? Então, o que estava programado para a aula de hoje, na aula de quarta-feira, eu vou ver se eu faço uma triagem bacana disso aqui, a gente vai executar passo por passo, e eu vou passar um exercício para vocês exercitarem mais, essa questão aí dos operadores lógicos e dos operadores alinhados. Lembrando que, em termos de operações condicionais, o mais importante, que é o cerne, que é o essencial, são os operadores condicionais, que é o if, else, ou então, com 3 alternativas, if, else, e também os operadores de comparação, igual, maior, diferente, maior que, igual que. Então, no mais aí, gente, encerramos a aula por aqui. Muito obrigado pela atenção e até quarta-feira que vem. Fiquem atentos que a partir do meio-dia já vai estar disponível lá as atividades para vocês fazerem, tudo bem? Desculpe ter extrapolado o tempo um pouquinho aí, e a gente retorna na próxima. Podem ficar à vontade para fazer perguntas.